Diretamente aqui da Arena Opus, no Empreende Brasil 2026, começa mais um episódio do Momento Podcast Alquimia. Conversas reais com pessoas que estão movimentando o mercado, construindo negócio e deixando legado. A nossa convidada hoje é a Cíntia, diretora CEO da Vox2U aqui de São José. É isso, Cíntia? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. É uma honra compartilhar aquilo que nós fazemos todos os dias na escola, que é transformar vidas através da comunicação. Coisa boa. Cíntia, eu queria começar perguntando para quem ainda não te conhece, né? Quem é a Cíntia? O que você constrói hoje? Me explica um pouquinho, por favor. A Cintia é uma advogada há 20 anos, Advogada, advogada, 20 anos. mas a advocacia sempre foi dos bastidores. Olha que ironia. Que interessante. Apesar da oralidade exigido na nossa profissão, eu sempre fui um profissional dos bastidores. E por muito tempo na minha vida, esses bastidores teve um preço. O preço de ser invisível. Eu tinha um nome na placa, mas os clientes não sabiam quem eu era. Pela minha insegurança, pelo meu medo de expor. Eu tive um sócio por muitos anos que tinha essa habilidade de comunicação muito bem treinada. E eu sempre ficava ali nos bastidores porque era mais confortável. Eu perdi muitas oportunidades por isso. Fui aluna da Vox2 em Porto Alegre, entendi a metodologia, o quanto é transformador, o quanto a gente pode treinar de fato técnicas de oratória. Isso mudou minha jornada como profissional advogada e hoje como diretora da escola na unidade aqui em São José. Pô, que legal. Mas me explica um pouquinho, Cíntia, com relação a essa questão de oratória, né? Porque, vamos lá, eu, por exemplo, né? Eu sou professor, também sou diretor de empresa, professor da FGV, e isso é uma das principais questões quando a gente, no meu caso, dando aula, né? E agora? Como é que eu faço? Entrei, pisei na sala de aula, como é que eu quebro o gelo? Como que funciona? Me conta um pouquinho sobre a Vox, como que ela funciona? Porque existem técnicas, Muitas técnicas. muitas Uma técnicas. delas que você acabou de dar uma Ah, pincelada, a gente chama de punch. Punch é uma técnica muito poderosa para iniciar, quebrar o gelo, trazer uma pergunta provocativa. A maioria dos palestrantes vão fazer isso hoje. Como que eu faço uma introdução que gera um impacto que vai reter a atenção? Eu tenho 3, 5 segundos para isso. Com uma técnica bem estruturada e que a gente trabalha na metodologia chamada punch, eu consigo esse efeito. Tanto para o digital quanto no presencial. Isso é muito poderoso. Eu costumo brincar com os alunos que começam um vídeo, tô passando aqui, eu digo, eu também, próximo, eu tô passando aqui não vai gerar interesse. E não é diferente no mundo real. Como de fato eu marco presença para despertar interesse e me ouvir, tem técnica para isso. E na metodologia da Vox a gente trabalha muito bem o punch. e me conta um pouquinho, tu falaste de presencial e online. É diferente? É diferente. É diferente. Isso é porque nós não estamos perto, é o ambiente, é a ambiência, digamos. Ambiência. Eu não tenho medo das IAs, muito pelo contrário, acho que é um excelente recurso para ajudar em repertório, mas o contato humano não será Não substituído. adianta, O né? olho no olho, a sinergia, entender a linguagem não verbal, o quanto isso é poderoso. Linguagem não verbal são 55% da nossa comunicação. E quando eu tenho essa percepção por completo em fazer a leitura do outro e ter pontos de atenção sobre minha linguagem não verbal, a minha comunicação ela é mais completa, ela fica mais robusta. Pois é, 55% é a nossa maneira de se expressar, e se eu não me engano é 25 ou 35, que é a maneira como a gente fala, não? 38% é a 38%. modulação de voz. É o como eu modulo, se minha voz é mais linear, se eu coloco mais ênfase, o tom, velocidade. E isso nessa pizza, ela vai deixar completo ou incompleto. E só 7% é o que a gente fala. Costumo dizer que 7%. textão de WhatsApp, gente, quem quer vender textão de WhatsApp não vai vender. Porque eu estou atingindo uma parcela muito pequena da minha comunicação. Agora, se eu coloco um áudio com a modulação correta, ou se eu complemento com um vídeo, eu consigo preencher essa pizza para que a comunicação realmente seja quase que perfeita. Mas o presencial sempre O vai ser o presencial não ideal. adianta, né? Isso eu acredito que, graças a Deus, hoje a gente já voltou muito para o presencial. Inclusive, é uma coisa. As pessoas estão sentindo falta, né? De sentir um calor humano, digamos assim. E esse é o grande diferencial da metodologia da VoxGeo. A nossa estrutura, toda ela é presencial, onde o aluno vai no palco, microfone, E púlpito, tem que ir, não tem. experiência prática, mão na massa. Não tem outra fórmula que não seja fazendo. Poxa, que coisa legal. E me conta um pouquinho, já que nós estamos aqui,
qual que é a importância para você, né, de participar em ambientes como o Empreende Brasil? Né? Porque você está com stand aqui também, não? Estamos com o stand, inclusive já deixo o convite, a gente está com a dinâmica do caixote. Cíntia, o que que é isso? O que é isso, Cíntia? É para falar de improviso, 30 segundos, vender suas ideias, seu negócio, fazer um pitch de elevador. A gente está com essa ativação e essa dinâmica no nosso stand, fica o convite para os corajosos e os que não têm coragem, a gente vai ajudar. A importância de ambiência. Eu tenho uma experiência que eu vou compartilhar com você que faz muito Por favor. sentido para a gente que vem de outros estados. Imagina, você começar do zero num lugar que você conhece pouquíssimas pessoas. Qual é a forma que a gente tem para acelerar isso? São os lugares que a gente escolhe estar. E um ambiente como o Empreende, um ambiente como o Empreende Club, isso acelera esse processo. Óbvio, se eu estiver preparado, e técnicas de oratória acelera isso. Porque tem pessoas que têm dificuldade de gerar conexões, às vezes até perguntar o nome. Isso pode ser um facilitador nesses caminhos onde os ambientes que eu esteja vai me ajudar. Não adianta eu estar num lugar e eu não faço a minha parte. A gente sempre trabalha isso com os alunos. Existe uma metodologia robusta, técnicas, mas se eu não fizer a minha parte, não existe um milagre. Tem que ser intencional. Estar em ambientes como esse, eu estar no meu celular num lugar seguro, eu não vou atingir o meu objetivo, porque eu não estou sendo intencional. Entendi. Isso é uma. O ambiente também, por exemplo, o ambiente aqui do Empreende Brasil. Todo mundo está disposto a se conhecer. Isso faz diferença na. Faz muita diferença se eu for intencional. Se eu ficar grudadinha só como mero espectadora no palco, talvez eu não consiga as conexões. Intencional significa: oi, tudo bem? Meu nome é Daniel, meu nome é Cíntia. Pode chamar de cara de pau, mas Cara cara de de pau pau do mesmo. bem. Ô, Cíntia, uma questãozinha aqui que me veio aqui. Nós estamos fazendo um podcast, né? Gravando aqui um tempinho. Qual o impacto que tu acreditas que o podcast e da produção de conteúdo gera um posicionamento, seja na tua marca, pessoal ou profissional? Conta um pouquinho. Visibilidade. Hoje Visibilidade. vivemos a era da atenção. Quem não é visível, É invisível. Que é o que tu comentaste antes. exatamente. Eu vivi esse lado da invisibilidade. Eu sei o preço alto disso. E eu não preciso estar em podcasts, palestras para me tornar visível. Sentia isso. Eu sentia isso. Os meus negócios tinham impacto nisso. Quando a gente se posiciona, a gente mostra o que a gente faz, a gente mostra o que a gente entrega, a nossa escala e o nosso alcance é muito maior. Mas eu odeio digital, eu tenho dificuldade de gravar. Eu sempre comento muito com os alunos. Comece com o que você tem. O não fazer, o não começar vai deixar cada vez mais distante. Se tá bom, se tá certo, se tá errado, mas comece. Essa jornada precisa ser iniciada. E quanto mais a gente fizer, adivinha o que acontece? Acontece um milagre. A gente fica bom, Começa a ficar bom, né? começa a ficar bom. Que coisa, tu sabes que eu tinha muita dificuldade com isso. Quando eu comecei, eu sempre fui uma pessoa, sempre falo bastante, gosto de conversar, gosto de me comunicar. Entretanto, parecia que me botava o microfone na frente, me botava uma câmera, Congelava. travava. E aí depois eu me lembrei que eu descobri que foi um trauma que eu tive na sétima série, quando eu estava fazendo uma apresentação de um livro e a professora me descascou para a turma inteira. E aí eu nunca mais consegui falar em público. Interessante que você trouxe. O que acontece na infância não fica na infância. Nós trabalhamos com os alunos mentorias individuais e é muito comum identificarmos esses eventos na escola, dentro de casa e o quanto isso impacta na nossa vida adulta. E é possível corrigir, é possível primeiro entender esse processo e como eu faço para desprogramar isso. Porque na maioria das vezes tem essas experiências negativas em algum momento que gera um gatilho que eu me expor é negativo, que eu me expor eu vou ser julgado, que eu me expor não é positivo. Eu vou estar me exibindo, por exemplo, me expondo. É uma questão que eu tinha, por exemplo, né? Ah, se eu for bonito, se eu for bem arrumado, eu vou estar me mostrando. A gente tem a preocupação do que as pessoas vão pensar. E a gente não é o alecrim dourado. Ninguém tá nem aí pra gente. A gente não é um alecrim dourado. Quando a gente entende que o compromisso é com o que eu posso fazer, com o que eu vou dizer, eu não me preocupo com as pessoas porque elas vão pensar, porque eu não tenho controle sobre isso.
se eu tenho um controle daquilo que eu faço, e essa responsabilidade é 100% minha, o meu olhar é diferente. Esse peso do julgamento, essa preocupação do que vão pensar, fica menor. Isso é se importar contigo mesmo. Eu acredito Não é egoísmo. que não é egoísmo. Não é egoísmo. Você não consegue ser egoísta de você mesmo. Perfeito. Não é egoísmo. E me conta uma coisa que comentaste com relação às pessoas que vão fazer a mentoria individual e acaba sendo um pouco de psicóloga também, não? Trabalha com psicologia, é isso? Não é terapia, mas é terapêutico. É o momento que o aluno se coloca vulnerável. E ali a gente consegue acessar a origem de muitas travas, de muitos medos. Óbvio que a depender do nível de trava, há um Claro, claro. direcionamento, porque não é o nosso objetivo. Mas entender e reconhecer passa a ter um olhar diferente. Tanto que eu tenho certeza que quando você identificou essa experiência, você passou a entender, ou isso aqui talvez seja o gatilho que ativa no momento que eu estou visível. E você começa a trabalhar ferramentas para que isso não seja um gatilho retomado o tempo todo. E é isso que a gente faz na escola. A mentoria permite isso, a identificação. Eu não sei o que eu não sei. Imagina passar uma vida inteira sem entender o porquê dessa trava, o porquê desse medo. No momento que a gente tem um reconhecimento, o olhar é diferente. A gente, acho que 50% da ressignificação Perfeito. é nós nomearmos Perfeito? o Perfeito. nosso problema, Perfeito. nossa dificuldade, Reconhecê-lo, no mínimo. reconhecê-lo, No mínimo. reconhecê-lo. Uhum. Poxa, que legal, Cintia. Então, isso vocês trabalham bastante. É, eu preciso fazer, acho, curso com vocês, apesar de eu, Ah, não, ele falou muito não, que bem. bom, porque apesar de eu ser um pouquinho, digamos assim, leve nisso, eu acredito que a gente tem muitas técnicas, né? Isso é uma questão que, vou até te contar um exemplo que às vezes eu tenho, né? Tu falasse no pitch de 30 segundos da caixa. Uma vez eu fui fazer um pitch de 2 minutos, subi no palco, esqueci de tudo. Não sabia nem por onde começar. Isso é uma questão que eu queria te perguntar de curiosidade por mim mesmo. Parece que depois de um momento, tu entra num modo que tu simplesmente começa a falar e as coisas surgem na tua cabeça e tu vai desenvolvendo e ao longo do processo isso vai ficando mais, as palavras saem, parece, digamos assim, de uma maneira fluida e orquestrada. Elas não vão mais travando. Eu começo a tirar uns cacuetes, esses cacuetes, pergunta para você. Esses cacuetes, eles são uma defesa, um mecanismo de defesa nosso, porque a gente não sabe o que falar, é medo. O que seria isso? Os vícios de linguagem. A maioria das vezes a gente nem sabe o que está falando. Ele é até inconsciente. No Rio Grande do Sul é muito comum, né? Em Porto Alegre é muito comum. E é muito comum as pessoas não se perceberem. Tem uma técnica muito poderosa para isso. Você se gravar, escolhe um tema que você A se domina, gravar, ah, meu Deus do céu, vai só ter que você, não precisa, escutar. não precisa, não precisa colocar na rede. 5 minutinhos. Fale aquilo que você domina com naturalidade. Inclusive, esse é um grande segredo. Seja você, seja natural. É a aula número 1 em toda a nossa metodologia. Depois que você se gravar em 5 minutos, coloque o celular para baixo e só ouça. Ouça o quanto está a sua modulação, o quanto tem vícios de linguagem. Uma segunda etapa é você se ver, sem áudio, quando seus gestos e expressões estão comunicando e tendo coerência com o que você diz. O primeiro passo é reconhecer. Eu não sei o que eu não sei. Se eu não sei que eu tenho um vício de linguagem, as chances de eu ter esse ponto de atenção para neutralizar isso é muito menor. Então, esse reconhecimento, essa percepção, ela é muito importante. Nós mentoramos muitos empresários, mentoramos inclusive palestrantes que estão aqui no Empreende Brasil, e a maioria deles não se viu nos vídeos. E se não se percebe, não reconhece os ajustes que precisam ser feitos. Isso é muito poderoso. O primeiro passo é reconhecer. Eu não consigo corrigir aquilo que eu não sei. Tem que te escutar, tu tem que te olhar, não tem como fugir disso, então. Eu Tu vou, não pode ter vergonha de ti. não pode ter vergonha e a gente pode ter uma dica poderosa para isso. O vício de linguagem, ela toma conta de um diálogo e passa a ser um ruído, como um rádio com um chiado. Aham. A minha mensagem começa a ficar comprometida. Uma das ferramentas, pausa. Ao invés de preencher com né, eu estou colocando ali um preenchimento que não vai ajudar, muito pelo contrário, vai trazer esse ruído. E a gente pode combinar com as pessoas de confiança na nossa casa. Toda vez que eu falar um né, a gente escolhe uma palavra-chave
para te lembrar, para te mostrar o quanto você está falando um vício de linguagem. Então, lá em casa, adivinha qual é a palavra-chave? Eu tenho um filho de 12 anos, pré-adolescente, Ah, a palavra-chave é Vox. Toda vez que tem um vício de linguagem, toda vez que vem uma gíria que não é bacana, a gente vai lá e fala Vox, e o Miguel já entende que ele está repetindo uma palavra que dentro da comunicação dele não é positiva. E funciona, é maravilhoso. Por quê? Primeiro é a tomada de consciência, é se perceber. entendido. E Dica de Cíntia, ouro, hein? pô, Dica de pois então, ouro. eu ia te pedir uma dica para a gente finalizar essa nossa conversa. Tu já deu tantas dicas, mas eu gostei dessa dica da palavra, viu? Achei que, olha, uma última dica, então, para a gente encerrar o nossa conversa aqui. O que tu diria? Seja você. Quando a gente tenta criar um personagem, a gente até pode se inspirar em alguém. Imagina, eu adoro o Silvio Santos, a pessoa se eu começasse a queimar, oi! Ficaria caricato, no mínimo, Sim. estranho. Então, seja você. Ser natural é mais fácil de sustentar. Ser natural vai conectar mais pessoas. Seja você e comece. Comece uma reunião de condomínio fazendo aquela pergunta que você quer fazer. Comece na sua reunião com a liderança que te deixa travado. Comece. O segredo é fazer. Coisa boa, Cíntia. Muito obrigado, Cíntia, por ter Agradeço. participado. Foi um prazer lhe conhecer e já anotei algumas dicas aqui dentro aqui da minha cabeça. Muito bom. Obrigado, querida. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Refaço o convite, reitero o convite para o nosso stand Vox Chuyu São José e a dinâmica do caixote. E aí, você tem coragem de fazer um pitch de 30 segundos?